Trabalho com a sombra psicológica. É um assunto delicadíssimo, eu vou tangenciar porque é complexo demais, mas vamos seguir o que nós deveríamos dizer sobre isso. Tão complexo e perigoso quanto necessário. Por isso, aproveitemos esse período para realizá-lo, a começar dos padrões reprimidos para vocês não se condenarem quando viverem, de tendências dos gêneros. Tendências, amigos, tendências, que poderiam ser denominados de... Vocês estão vivendo em casa, não é? Algumas amigas, isso é futilidade feminina, prendas domésticas, cuidado lá. Os rapazes podem estar fazendo isso em qualquer ambiente civilizado. Me chamou a atenção quando eu fui pela primeira vez à Suíça, nos anos 1990, que criancinhas do ensino fundamental já aprendiam a cozinhar, a costurar. É lógico. E se essa pessoa estiver solteira, ela não vai saber cuidar de sua casa, de suas roupas? Então, a limitação da educação masculina, que agora está desaparecendo, agora em boas escolas em toda parte do mundo, as crianças dos dois gêneros são educadas para tudo, para serem autossuficientes. Os homens ficavam dependentes de uma mulher que os servisse. E então, agora estamos passando para um novo patamar de educação completa para os dois gêneros. Mas há diferenças. Há diferenças na própria formação do cérebro. Há diferenças que não são só induções culturais. E que podem ser respeitadas. São futilidade feminina, prendas domésticas e o que nós chamamos de violência masculina. O corpo masculino é programado para maior agressividade. A testosterona e os hormônios masculinos levam a uma agressividade dos que geravam os campos de batalha no passado e agora podem ser canalizados para o campo virtual dos games. E às vezes a gente vê marmanjões, não é? Quarentões, cinquentões, sessentões em joguinhos de videogames. Vamos deixar. Qual o problema? Eu posso falar de cátedra porque eu não tenho essa necessidade, mas vejo o Wagner ter. Lá vai Wagner, vai explodir umas cabecinhas de bonecos, porque eles sabem que são bonecos, que não é real. Por que tão complexo e perigoso quanto necessário? Carl Gustav Jung, psiquiatra, psicólogo, psicanalista suíço, dito discípulo de Freud, coisa alguma, ele superou Freud, perdoem os que forem freudianos. Jung viveu entre 1875 e 1961, isso eu acho que não precisa checar não, estou falando com segurança. Chamou a atenção porque ele vivenciou, na fase adulta, a Primeira Guerra e na fase já no início da terceira idade da Segunda Guerra Mundial, as duas grandes guerras. Ele ficou chocado com tudo aquilo e ele estudou a fundo quais as causas profundas do mal, como o mal se manifestava na humanidade. E ele percebeu que o trabalho com a sombra psicológica, os aspectos obscuros de nós mesmos, trabalhar sem cair. Por exemplo, como eu acabei de falar, a pessoa vai para um videogame, tem agressividade, vai para um tatame de jiu-jitsu, de judô, de karatê, descarrega energia agressiva, derrubam-se no chão. As mulheres podem achar isso pavoroso. Meu Deus, que grossura. Alguns homens gays, os que são mais femininos ou femininas, meu Deus, que horror. Podem achar horrível aquilo ali. Não, mas eles derrubam o cara no chão, tascam um soco, um golpe na cara do outro. Prazer, foi bom, legal. Tá tudo bem? Tá legal. Quase carinhoso aquilo ali. O universo psicológico masculino é diferente do universo psicológico feminino. A gente tem que reconhecer essas diferenças. Isso não é preconceito. Inclusive, isso indica respeito. Porque nós não vamos cobrar que um gênero se comporte como o outro se comporta. Cada gênero tem suas características próprias, suas tendências psicossexuais próprias, psicossexuais, não necessariamente orientação sexual. E é por isso que o fenômeno da identidade de gênero existe, que não é compatível com o corpo que a pessoa nasceu, porque o cérebro, por questões até hormonais, no período embriológico, no período do desenvolvimento intrauterino, o cérebro da criança pode se desenvolver como o cérebro do outro gênero. Então a pessoa nasce com o corpo de mulher e o cérebro de um homem, ou o inverso. Então fiquemos atentas, isso não é cultural. Há pessoas que são fronteiriças, que não são transgêneros, ou permitam a flexão para o feminino, transgêneras, mas existem de fato as pessoas que têm uma identidade de gênero e têm algumas a necessidade de fazer não só mudança do nome social, vestirem-se de acordo, receberem um comportamento com os pronomes próprios do gênero que o seu espírito tem, porque é aquilo em seu perfil psicológico no estágio atual evolutivo em que se encontra. Não aceitar isso é desinformação. Falta de informação é uma questão que vai se resolver com o tempo. Existem pessoas que têm orientação
sexual diferente da norma, que pressupõe que seja heterossexual, porque é a sexualidade reprodutiva, é a sexualidade animal, por isso é a mais comum. Depois nós temos pessoas com orientação sexual que não é a da heteronormatividade reprodutiva, orientação sexual homossexual. Eu me apresento publicamente assim porque eu sou casado, não estou abrindo aqui fila, não. É uma fala necessária que eu reitero, porque é incomum que pessoas, na minha posição, numa função que eu exerço, falem isso publicamente e falem isso para um público heterogêneo. Existem igrejas de homossexuais nos Estados Unidos, eles só vão homossexuais, aquela coisa, não é? Mas dizer publicamente, e cada vez mais pessoas vão fazer isso, em vez de dizer sou celibatário, ou então, e lá, a pessoa vive tendo relacionamentos às escondidas, a pessoa vive com fetiches ou perversões, às vezes são heterossexuais com fetiches e perversões e parafilias, comportamentos doentios, mórbidos sexuais. Eu sou muito cabeça aberta para as questões sexuais, recebi muitos desabafos em consultório delicadíssimos quando tinha consultório até a década passada, mas eu realmente creio que devamos falar do assunto com a clareza no campo sexual como no campo da transcendentalidade que esses assuntos merecem. São sérios e geram perversões, e o que é diabólico é dizer que, como acontece em muitas linhas religiosas convencionais, que um adolescente não pode se masturbar quando está explodindo de hormônios, ou seja, não só contra homossexuais, LGBTs, toda a comunidade LGBT, toda a comunidade, heterossexuais e LGBTs, porque eu estou incluindo os bissexuais também. Não só a comunidade LGBT, heterossexuais também. Dizer se um adolescente explodindo de hormônios, que ele não pode se masturbar e também não pode fazer sexo, porque primeiro tem que se casar, e isso é induzir a pessoa a enlouquecer ou cometer suicídio. E essas pessoas, mas na minha doutrina, na minha teologia, você vai dar contas, e todos os teólogos que escreveram os livros de interpretação dos evangelhos, porque Jesus não disse isso em nenhum momento nos seus evangelhos. Que a pessoa tem que ficar caixa sem fazer sexo e que a pessoa não podia se masturbar. Por favor, me procurem onde está isso nos evangelhos. Responsabilidade gravíssima de religiosos que dizem isso a adolescentes, induzindo-os à loucura e ao suicídio. Adolescentes heterossexuais também. Permitam repetir. Casamentos feitos às pressas, como se casamento fosse brincadeira. Pessoas casando aos 17, 18, 19 anos, correndo por causa de frição sexual, engravidando antes da hora, comprometendo suas vidas acadêmicas, profissionais. O que significa para a menina engravidar a 17, 18, 19 anos por causa de toda essa castração, essa opressão religiosa tirânica? Jesus reencarnou para se opor a tudo isso. Jesus enfrentou as elites religiosas do seu tempo, que eram elites políticas e científicas também. Que nós saiamos da violência e vivamos a assertividade, a agressividade, o posicionamento lúcido e sensato, a transparência. Porque a pessoa não pode se dizer homossexual, qual é o problema? Fico muito feliz com isso, porque alguém que disser não vou ouvir homossexual, nossa, que atraso, nossa, vai estudar, mude de canal, realmente. Tem mais gente aí com máscaras hipócritas, dizendo-se santa e sublimando as energias com seus desequilíbrios, que ficam óbvios em suas posturas hipócritas. Não tem como se encenar a espontaneidade. Não tem como se encenar. Quando a pessoa encena, fica óbvio, fica artificial, fica falso. E quando a pessoa está artificial e formal, ela esconde tudo que ela está realmente pensando e sentindo. E oculta todas as suas perversões e mesquinharias. E graças a isso, uma legião cada vez maior de adolescentes e jovens se torna ateia, uma legião se torna ateia e materialista. Aos milhões vemos jovens desesperando de Deus e da espiritualidade por culpa dos religiosos. Vemos acadêmicos que, na verdade, em nível profundo, na minha opinião, são anticlericais, antidogmáticos, não gostam do religiosismo convencional e confundem isso com Deus e espiritualidade. E com razão são críticos, mas nós devemos ser críticos de todas as formas de poder. Poder político, poder acadêmico, o poder empresarial, onde haja poder mal usado. E o poder nas mãos de seres humanos sempre dá em porcaria. De alguma forma. Então, não nos oponhamos a Deus e espiritualidade. Para ateus honestos, tem muita gente de bem que é ateia. Que me ouça, por favor, tenha cuidado também. Tanto é um absurdo o extremismo de nós oprimirmos a sexualidade de jovens, dizendo que isso é coisa de Deus. Oprimirmos a orientação sexual das pessoas, como se isso fosse uma coisa contra a natureza, então é contra Deus. A homossexualidade existe em todos os... Pela última vez que eu tive acesso a isso, em 1.200 espécies de animais.
Está na natureza, é de Deus, ponto. Não existe nos evangelhos. Quem está falando em nome de Jesus, por favor, corrija. Vá ler Jesus, os 4 evangelhos clássicos. Então, tanto é um absurdo castrar-se espiritualidade e usar a espiritualidade para castrar a transcendentalidade, a sexualidade das pessoas, como o contrário. Usar-se o bom senso e a ciência para oprimir a vocação natural do ser humano por sua própria estrutura fisiológica, porque é neurofisiológica, é física, nós temos áreas do cérebro para isso, e os que não estudam a parte neurocientífica, como os neuroteólogos, de que nós somos voltados com regiões e circunvoluções cerebrais específicas, já falei em outros programas, não vou repetir aqui agora, para a vivência religiosa meditativa. Existem os que estudam a parte social, cultural, etnológica, etc., relacionada à nossa vocação humana, à religião. Nós vamos criar perversões do processo da vocação, da vocação à devoção, à reverência. E vamos colocar o dinheiro, o poder, o ego, as vaidades acadêmicas no lugar de Deus. E vamos ficar pervertidos do mesmo modo. Não fiquemos nos extremos opostos. Vamos nos encontrar, como propôs Sócrates, como propôs Aristóteles, como propôs Confúcio, o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Então, o que disse Jung sobre a questão, guardando aqui? Na ação psicológica, nós temos que trabalhar, fazer o toque com o que é sombrio, o desespero, a obscuridade, para não cairmos nela. Checarmos e não dizer, eu sou uma pessoa de Jesus, uma pessoa de Deus completamente honesta, nunca, nada, jamais, nenhum pensamento, nenhuma emoção ruim vem na minha cabeça. Isso é uma tolice. A pessoa está mentindo para fora ou está, pior, mentindo para dentro, a mentira psicológica. Ela lança para o seu inconsciente. E no seu inconsciente, aquilo que foi reprimido degenera e volta monstruoso e toma conta da psique. Por isso, as maiores barbaridades, as maiores atrocidades foram perpetradas por pessoas que se diziam de Deus, no correr da história da humanidade. Ou pessoas que se colocaram em lugar de Deus como grandes estadistas e se colocaram como deuses ou deusas. Ditadores do presente, ditadores do passado. Não foram só grandes religiosos, grandes políticos também. Atenção, é o poder que corrompe, e não a religião ou a espiritualidade. Não confundamos as coisas, leamos a história com cuidado. Sejamos críticos com mais criticismo, de forma mais aguda, mais profunda. O problema é o ser humano, seu ego e o problema com o poder, e não ser a religião em si. Embora a religião convencional, como a política convencional, sejam altamente tóxicas. Falava com uma amiga hoje. Num futuro longínquo, eu acho que longínquo, nós não teremos somente pleitos eleitorais. Como é que uma pessoa, para, por exemplo, julgar, precisa passar por um concurso público? Como é que uma pessoa, para acusar como promotor no Ministério Público, precisa passar por um concurso público? Claro. Como é que uma pessoa, para ser professor ou professora, juíza, promotora, uma professora ou um professor, precisa passar por um concurso público? Como é que um advogado, para advogar, precisa fazer um exame OAB no Brasil, em seus diversos setores estaduais? Mas para se candidatar a um cargo público, uma pessoa não precisa se submeter a um concurso público. Nem um exame se ela é psicopata ou não. O que acontece? Nós vemos nas cúpulas de igrejas, de grandes conglomerados empresariais, nas cúpulas políticas, uma quantidade gigante de sociopatas. É claro que os psicopatas deitam e enrolam. É onde há mais poder. Religião, política, poderio econômico, financeiro. Sociopatas assim, os inteligentes, porque nem todo sociopata é inteligente. Mas os geniais sobem mais rápido, porque eles não têm preocupação, não têm culpa de passar por cima da cabeça das pessoas e sair ceifando todas as cabeças que sejam necessárias serem ceifadas segundo a perspectiva deles, porque não têm empatia, porque não sentem culpa, saem ceifando todas as cabeças no percurso. Um dia nós teremos, isso é uma questão só de tempo, não é se vai acontecer, é quando. Ouçam o que eu estou dizendo. Nós não teremos, a minha posição, por exemplo, um orientador espiritual. Não é uma pessoa, qualquer pessoa pode abrir igreja e montar um império milionário com dízimo. Qualquer pessoa pode fazer isso, há direito. Estudar técnicas não estou dizendo que todos que tenham impérios religiosos, multinacionais do dízimo sejam, não estou dizendo de modo nenhum, certamente haverá os honestos. Mas vejam só, qualquer pessoa pode fazer isso. Estuda técnicas de hipnose de massa e vamos ganhar dinheiro e vai ser fácil.
No futuro, da mesma forma, coisa boa, a gente faz aqui uma campanha, doa, faz caridade para tapar a boca dos inimigos, faz caridade, como acontece entre narcotraficantes. Gênios das trevas são muito inteligentes nessa parte. Querem calar os inimigos com atividades caritativas. Políticos corruptos fazem isso, chefes de organizações criminosas fazem isso, religiosos hipócritas fazem isso, obras de caridade para calarem a boca dos inimigos, mas eles são fraudes óbvias. E Deus vê. Deus vê. E as consequências virão. Então, observemos, sejamos mais críticos. Sejamos mais críticos. Um dia teremos que ser examinados para que psicopatas não assumam posições de poder. Começa aí o exame, não é só de competência. Como é que uma pessoa vai assumir um cargo público chefiando vamos imaginar só do executivo, no nível municipal, estadual ou federal, como aqui nos Estados Unidos, no Brasil também existe essa divisão, essa forma de escala de poder. Ou vamos sair do executivo para o legislativo. Como uma pessoa vai governar um município, um estado, um país, ou vai legislar, sem conhecimentos elementares sobre direito, psicologia de massas. Vocês compreendem? Ciência da política. Nada. Não se exige nada. Mal se exige ficha limpa no Brasil. Não tem ficha na polícia. Só? Hello? Onde nós estamos? Mas então por que tem que se fazer? Está errado fazer concurso para ser professor e professora? Até no ensino fundamental, a pessoa tem que fazer um exame para poder ser aprovada. E muitas vezes, desculpem, não em todos os casos. Mas, por exemplo, a pessoa não vai ser professor ou professora no meio universitário sem passar por bancas examinadoras. Não é simples assim. Para passar por todas aquelas escalas, a dissertação do mestrado, a tese de doutorado e depois ser chamado eventualmente. Mas vamos lembrar do concurso público de forma mais convencional. Para ser um juiz ou uma juíza tem que fazer um concurso público. Para ser um promotor, uma promotora tem que se submeter a um concurso público. Está certo isso? Certíssimo. É a meritocracia. Mas para se candidatar a cargo público, basta que eu tenha uma máquina eficiente de divulgação da minha campanha. E essa crítica é feita aqui nos Estados Unidos há décadas. É claro que isso está errado, como disse Winston Churchill, a democracia é o pior sistema de governo, excetuando-se todos os anteriores. Será que eu vou me lembrar? Winston Churchill, vou ver se eu acerto, 1864, 1965. Eles gostam que eu diga isso. Estão pedindo que eu fale mais, então vai. Como diriam os franceses, plus ça change, plus ça reste la même chose. Quanto mais muda, mais continua a mesma coisa. Nós ainda estamos batendo, chutando pedra. As datas que eu disse foi 1864 a 1966. Desculpe, perdão. Ele desencarnou com 91 anos. 1874 a 1965. Vocês seriam 91 anos. Um dia verá isso. Primeiro concurso público. Aí então depois a pessoa pode se candidatar. Agora vamos eleger os nossos representantes, os nossos legisladores. Mas a gente tem que ter proficiência intelectual no assunto, mínima. Não, mas tem técnicos eficientes. E como a pessoa vai administrar, entender o que os técnicos e especialistas estão falando? Isso é um problema dos nossos dias. Em séculos futuros, tudo isso vai ser resolvido. Então, sombra psicológica. Ou lidamos com o lado sombrio de nós mesmos e administramos, reconhecendo que as pessoas têm problemas. Todos temos. Todos somos pecadores e pecadoras. Tá? Chega dessa coisa de encenação de santidade. Vamos procurar ser decentes, íntegros. Quando uma senhora se empolgou e chamou Jesus, bendito ventre que o pariu e as mamas que o amamentaram, ele disse, por que me chama de bom? Bom só Deus o é. Em outro momento ele diz, bem-aventurado aquele que segue a vontade de Deus que está no céu. Céu. Né? O Deus transcendente, o Deus imanente. Imanente, transcendente. Atman, Brahman, no hinduísmo. Não viver à sombra fomenta o comparecimento da treva, ou seja, do verdadeiro mal, individual e coletivo. Observem que na época nós vivíamos o excesso de civilização na Europa, antes da Primeira e Segunda Guerra Mundiais,
antes da pandemia de 1918, a que durou até 20, como nós vivemos uma pandemia agora, e depois a crise, depois do crash da Bolsa de Valores de Nova York de 1929, toda a Grande Depressão dos anos de 1930, foi um período de horror, de 1914 a 1945, foram 31 anos de horror, concluindo com a explosão das bombas de Hiroshima e Nagasaki em 6 e 9 de agosto, respectivamente, de 1945, foi um período de horror. Parecia que não ia acabar, parecia que o mundo ia se acabar. Foram 31 anos. O que era acompanhar o noticiário foi isso que Jung estudou. Acompanhando isso, um homem erudito, profundo, extraordinário, muito pouco reconhecido na atualidade, enquanto Freud, dito seu discípulo, não, ele superou o mestre. Freud, será que eu acerto? 1856, 1939. Freud não pegou a Segunda Guerra, ele morreu no ano em que a Segunda Guerra eclodiu. Ele fugiu da Áustria para a Inglaterra, morreu em paz, em termos, com certa tranquilidade na Inglaterra, mas Freud teve uma discussão séria com Jung por causa da doutrina da libido, Jung disse, mas existem outros instintos como a alimentação. Eu gostei muito quando eu li sobre isso lá atrás, porque quando se falava de Freud, falar que tudo era sexo, tudo era libido, é claro que os freudianos mais profundos dizem que libido não é bem só desejo sexual. Não, mas é mesmo. Pega num lápis, a fricção é fricção sexual. Pegou no microfone, pode ser o pênis da mãe ou do pai. Tem pênis, tem isso mesmo, arquétipo de mãe fálica, um monte de loucura, gente, um monte de loucura. Aí lá vão todos os especialistas, né? Não vamos entrar em detalhes. Perdoem os freudianos. Mas há excessos. Freud foi um gênio na época, ele precisava dizer o que falou, porque vivíamos uma hipocrisia generalizada, uma repressão, uma opressão secular da sexualidade. Só que aí, a repressão da sexualidade que estava na mão de religiosos passou para a mão de cientistas. E então os médicos começaram a dizer que masturbação fazia mal. Isso mesmo, se dizia no passado, durante séculos. Pelo que eu saiba, desde o século XVII até início do século XX. Que masturbação fazia mal, que gerava esquizofrenia. Vejam que loucura, gente. Então, saiu a tirania da mão de religiosos para cientistas. Existe tirania nos meios acadêmicos. É uma heresia para algumas academias, a pessoa que crê em espiritualidade, mas nós achamos que, no mínimo, a pessoa tem direito de ter uma opinião um pouco mais ampla e mais lúcida. Freud entrou numa discussão severa com Jung por causa da teoria, da doutrina da libido, que era inquestionável. Freud precisou assistir toda a Primeira Guerra Mundial, não discutiu o edifício monolítico da sua teoria da libido. Ele precisou, depois de 4 anos de guerra mundial, a mais sanguinária da história da humanidade até aquela época, só foi superada pela Segunda Guerra Mundial, a mais sanguinária da história da humanidade, e continuou impassível. 2 anos depois do término da Segunda Guerra, sua filha predileta, Sophie, desencarna em 1920 com a gripe espanhola. Aí então, quando a morte bateu em casa, ele conseguiu dizer, tem que existir outra coisa além da libido. Finally, como se diz aqui, né? Oh, que bom, despertou. Ou seja, a pessoa pode ser um gênio no sentido intelectual e psicologicamente primária e moralmente embotada. Falta empatia. Falta largueza de pensamento. Ou como disse Jung, os meios acadêmicos estão infestados de mentes medíocres. Fiquemos atentos com pessoas com muito pló, erudito, e pouco conteúdo prático e uma visão aberta, abrangente. Eu vi de um pensador que a mente só funciona com paraquedas aberta. Então, quando sua filha morreu, ele começou a estudar o Thanatos, a pulsão de morte. Finally, como disse... nós estamos, a nossa residência provisória aqui é uma das casas dos Vieira. Luciane Vieira estava me falando essa semana que estava conversando com um advogado aqui, e o advogado, vou usar a minha palavra, cínico, não por ser advogado, por ele ser cínico. Então, dizendo, tem mais que liberar tudo aí, sair dessa preocupação com a economia, existe isso aqui também. Vai ter que mais liberar e quem tiver que morrer, morra logo para a gente continuar nossas vidas. Então ela disse para ele, isso foi o que ela me falou por escrito. Então ela disse, Benjamin, Mamin, com um apelido carinhoso meu interno, ela disse, Mamin, então eu disse a ele, eu faço votos, que eu me cansei da discussão com ele, e eu disse então, eu faço votos que você e sua família não entrem na estatística das mortes. E ela disse, ele me olhou como se eu tivesse 5 cabeças.
E por dentro eu pensei e não cheguei a verbalizar para ela. Ele é que não tem cabeça nenhuma. Nem cabeça no sentido intelectual, nem principalmente no sentido moral, que é o que nos qualifica como seres humanos. Vamos deixar aí que as pessoas morram à vontade, vamos começar a pensar em como eliminar os velhos, é isso mesmo? Paradoxalmente, pessoas na terceira idade, com enfermidades crônicas, com mínimo de condições para se isolarem, estão se isolando. E muita gente jovem, na arrogância de uma pseudo-imunidade, pode contrair o coronavírus, pode desenvolver a Covid e pode falecer da Covid jovem mesmo. Nós temos até bebês morrendo de Covid. Ah, mas o percentual é menor. Tá certo, ok. O que é percentual? Qual a segurança que você tem de você fazer parte da estatística dos que sobrevivem à Covid? Uma nova cepa de um coronavírus cheio de mistérios, de comportamentos atípicos. A Europa, imperialista, opressiva e hipócrita, vestiam-se as pernas das mesas da Inglaterra vitoriana. A Inglaterra fez um império anglofônico, invadiu os países, tomou-os como seus, o império em que o sol não se punha. A França foi junto, fez horrores no Vietnã, até depois da Segunda Guerra Mundial, mandou-se um efetivo de 100 mil soldados para tentar submeter o Vietnã de novo ao talante. Estava lá, foi salva pelos americanos, mas usou o que tinha para tentar oprimir o Vietnã. Meu Deus, esses impérios velhos europeus precisavam de uma chibata, um látego do inferno, como Adolf Hitler foi. Respeitemos os gênios das trevas, porque eles vêm com autorização de Deus, eles não têm mérito nenhum, mas vêm com autorização de Deus para uma chibata evolutiva, para ver se a gente acorda e tem consciência e rasga um véu de hipocrisias, século sobre século, as pessoas, as mulheres apertadas com espartilhos, não conseguiam nem respirar direito. Vocês imaginem, com o abdômen preso, 60% praticamente da respiração é feita pelo diafragma. Com o abdômen comprimido, elas ficavam com quase nada para respirar. Era comum as mulheres desmaiarem em jantares. Então diziam que elas estavam emocionadas. Um rapaz chegava perto da moça, batendo o leque, sufocada. Aí o cara, minha presença. Não, ela estava sufocada com o espartilho. Então, quanta hipocrisia, muita roupa e pouco juízo, né? Muita aparência, pouca essência. E nós não aguentamos mais isso. Estamos saturados como cultura e civilização. Queremos algo diferente. Não queremos o mal, queremos o bem. Em vez de dizer cidadão de bem, quem é que pode se garantir realmente de bem? Eu sou de Jesus. Você é mesmo? Você se comporta de acordo com o que Jesus realmente fez? Preferiu andar com meretrizes e publicanos e chamou religiosos de hipócritas, sepulcros caiados, raça de víboras, até quando estarei convosco, até quando vos hei de sofrer? Você está realmente seguindo Jesus? Ou você está parecendo com aqueles contra que Jesus se opôs? O que nós realmente somos? Quem realmente somos? Como o nosso comportamento revela que somos? Então vamos cair no verdadeiro mal pelo nosso comportamento. Em vez de dizer, sou uma pessoa do bem, de bem, nós vamos nos colocar a serviço do bem. O serviço do bem necessariamente é inclusivo, é humanitário, é racional, é responsável social. Socialmente, em termos familiares, políticos, espirituais. Se uma pessoa tem posturas de exclusão social, de discriminação de pessoas, a postura preconceituosa, que é uma coisa de rotular-se como conservador. Quem não é conservador? Quem é perverso? Quem é perversa? Alguém chegar aqui na urgência nos Estados Unidos e não ser atendido por ser negro ou negra, isso não é racismo, isso é maldade. Às vezes a gente costuma rotular de preconceito e de conservadorismo. Vamos colocar conservadorismo. Uma pessoa conservadora. Não, pessoas conservadoras do bem têm pena. Pobrezinho do rapaz homossexual. Tem esse defeito. Por exemplo, religiosos convencionais conservadores, como tratam os homossexuais? Esse é o seu pecado, eu tenho outros. Não diz, saia de perto de mim, abominável, você está com Satanás no corpo. Isso é muito primitivo, gente. Vamos sair desse grau primário de consciência e de falas. Os adolescentes estão mais informados hoje. E a população está se instruindo, está ficando mais conscientizada, é mais crítica. Esses impérios vão se desmantelar. Nós precisamos, e cada vez mais a transparência e a autenticidade vão ficar óbvias.
Sou aberto a todas as formas de visão, a teorias que vocês nem imaginam, eu respeito. Sexo tântrico, terapias sexuais, tudo isso. Defender como Jesus disse, as prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vós. Mas tem gente que vende sua alma a um casamento ou uma carreira e se acha mais decente do que a prostituta que está sendo honesta, ou o prostituto, o profissional do sexo. Será que nós somos tão do bem assim? Em vez de dizer sou do bem, vamos dizer estou a serviço do bem. E a serviço do bem eu tenho que estar sendo fraterno, não discriminatório. Não discriminatória. Eu tenho que tratar todas as pessoas como iguais em essência. Embora possa ser firme, deva. Jesus diz, não vim trazer a paz, mas a espada. Não sejamos bonzinhos e de conveniência. Ser bonzinho e de conveniência é ser falsinho. É ser uma fraude. Um trabalho como o meu, por exemplo, eu lamento, mas a espiritualidade autêntica deveria ser um trabalho antipolítico. Não do sorriso congelado para dizer que ser de luz ou me aproximei dessa pessoa, me senti tão em paz. Ninguém gosta de falar de forma dura sobre assuntos sérios, como eu estou falando aqui agora. Não é agradável, psicologicamente, nem para o nosso ego. O nosso próprio. Mas aquela ideia de que a pessoa chega perto de mim, cheguei perto daquela pessoa, ela sorriu, disse, coitada de você, ou coitado. Foram incompreensivos com você, pobrezinho. Não entenderam sua intenção boa. Você é uma pessoa boa, tem muita gente com olho grosso em cima de você. Então, essas pessoas, é tão fácil enganar as pessoas assim. Tem tanta gente seduzindo a vida inteira pessoas assim. Tem tanta gente de bem, que na verdade é só gente conveniente. Muita gente psicopata mesmo. Literalmente, aquele 1% da população que estipulam os especialistas que sejam psicopatas. Essas pessoas são bem inteligentes em verificar como eu devo me comportar para agradar cada pessoa em cada momento. E essas pessoas são muito agradáveis e convenientes, mas elas vão nos estudando os pontos fracos para nos usar depois. E elas sabem muito bem como se comportar em público. Não crie inimigos, tenha cuidado, deixe disso, não faça assim, não haja assim, pense no seu, não é? E nos seus, e o resto, que se dane. Não é minha função. E a gente vê nos meus religiosos muita política, não só os que se candidatam a cargos públicos, aquele sorriso humilde, aquele jeitinho de dizer as frases certas, o que o público está esperando. Eu vi muitas falas desse gênero, mas você vai perder adeptos. E quem diz que estou atrás de adeptos? Eu posso ficar triste de ver que as pessoas não ouçam falas importantes, salvadoras para elas, porque foram para mim, mas eu jamais vou compactuar com jogos de manipulação e conveniência, e eu não os conheço, jogos de manipulação e conveniência para seduzir pessoas e conseguir um rebanho maior. Rebanho para quê? Para o abate. Nós devemos cuidar do rebanho que não é nosso, é da divina providência. Nós somos representantes da divina providência, que loucura, apesar de ser pecadores e humanos normais. E que nós, não só orientadores espirituais, mas em todas as áreas, levemos um pouco mais de decência e honestidade para as nossas vidas, para vivermos a serviço do bem, que não pode ser um bem individual, não é. O bem que não considera o bem comum, de uma família, de um grupo, de uma academia, de uma classe profissional, de todas as classes profissionais. Quando excluímos um grupo, estamos excluindo todos. Só uma causa, a humanidade. Se rejeitamos LGBTs, as mulheres, vejam só, LGBTs provavelmente são 60% a 70% da população, porque estamos contando com os bissexuais. A maior parte dos especialistas dizem que o grupo maior da população é de bissexuais e não de heterossexuais. Eu sou um pouco conservador, acho que não chega a isso. Mas eu acho que chega a 50% esse grupo. Metade da população é LGBT. Se falarmos de mulheres, metade da população é feminina. E aí? Significa dizer uma minoria que é maioria. São duas minorias que são maiorias. Nós estamos excluindo a humanidade toda, só uma causa a humanidade. Negros ou negras, nordestinos ou não. Tem gente que, porque eu não faço tio Di, acha estranho, não percebe que é por isso. Jura que não é. Não gostei dele. Foi porque eu não disse Tidi. Então, Tidi eu não vou fazer. Porque na minha cidade onde eu nasci, não se usa. E eu acho que a gente avalia as pessoas de forma um pouquinho mais inteligente e profunda. Não se chia quando faz o ti, o di, ou se está com as ideias corretas e principalmente o sentimento e a consciência no lugar certo. Porque eu fiz esse teste em algumas situações. A gente pode fazer a suavização fonética. Eu cheguei em alguns lugares sem ser conhecido e usei
a fonética que aproximava-se do sudeste do Brasil e fui tratado de uma certa forma. Estava vestido da mesma forma, era a mesma pessoa. E de repente, parei a suavização fonética e voltei a falar de forma com o meu nordestinês normal, ligeiramente suavizado. Todo o comportamento modificou. Talvez aquelas pessoas nem tivessem percebido que mudaram o comportamento, mas elas mudaram. Que coisa primitiva! Que gente de cabecinha, ideias e sentimentos miúdos. Confundem inteligência, cultura, sentimento e caráter com fonética. São pessoas que não nos merecem respeito. Não quero falar para essas pessoas. Não, mas você tem que impostar a voz, botar a voz aqui mais grave, dar uma impostação, como um bom político sabe fazer, para dar impacto. Não exatamente como eu estou fazendo. Tem técnicas para isso. Eu não vou usar técnicas para ficar mais hipnótico. Ponto. Não vou suavizar meu sotaque para ficar mais agradável para quem precisa de fonética para ouvir ideias, propostas espirituais e morais. Porque a gente sai do Nordeste do Brasil para aqui para os Estados Unidos e ninguém faz diferença entre quem nasceu em São Paulo, no Cariri ou no Amazonas. É todo mundo a mesma bagaçada do Brasil que somos tratados como ladrões, ladras e ladrões aqui nos Estados Unidos. Não faz diferença se é de São Paulo, se é do Cariri, do Amazonas. Vocês falam o quê? Espanhol lá? É simples assim. A gente lida com essa humanidade que se é mulher a gente não dá muito valor. Se for homem a gente dá mais atenção, mesmo que seja gay. Mas uma mulher, as mulheres ficam desconfiadas e dizem, não é porque eu seja machista, é porque ela é muito vaidosa. Mas se for um homem seguro, nossa, ele é muito seguro, né? Autoconfiante. Há mais preconceito do que imaginamos. Nós somos muito mesquinhos e mesquinhas e não percebemos. Precisamos nos olhar com mais honestidade no espelho de nossas almas, porque trabalho espiritual começa com um trabalho de autoconhecimento profundo. Psicologia vem do grego psique, alma. Nós precisamos ir mais fundo às nossas almas para nos enxergarmos como realmente somos, percebermos por que a geografia, o estudo dos santos, fala sobre pessoas que realmente estavam no caminho da santificação, ou os iluminares do Oriente, que eram pessoas que viam muitos pecados em si. Porque elas tinham uma percepção moral mais aguda, não é porque queriam ser boazinhas, dando a entender, não, quem nada, quem sou eu? Não. Há pessoas meigas, doces que são sinceras, e a maior parte delas são falsas. A maior parte delas são apenas convenientes. É isso mesmo. A gente pode ser muito amável, a maior parte das minhas palestras eu estou um pouco mais amável, porque é dever social, cortesia. Mas se o assunto demanda, nós temos que mudar o tom de voz, mudar a abordagem, procurar ser mais francos, transparentes, não apenas as aparências. O comportamento nos revela. E o principal é a fala em público. Uma coisa que assustou, por exemplo, Wagner, meu cônjuge, com quem eu vivo há 11 anos, foi ele perceber que interessante, a fala é a mesma. Não há diferença você em público ou você em vida privada. Apenas, obviamente, eu oculto o sigilo das pessoas. Eu guardo o sigilo de muita gente. Mas por que nós precisamos ter duas caras? Por que nós precisamos disso? Estou um pouquinho mais duro, não é? Estou mais cristão hoje, mais autêntico. Porque não adianta a pessoa falar grosso sendo preconceituosa. Porque existe a agressividade do inferno, do ego, do revide, do gosto de oprimir. Essa manifestação de raiva faz a pessoa colapsar o fluxo da inteligência, do bom senso. Ela começa a dizer nada com nada. Ela perde o fio do raciocínio. Ela não fica sensata. Pelo contrário, começa a gritar, xingar. Mas se a gente sobe o tom da voz, mesmo que fique uma voz alterada, no sentido da agressividade da raiva, mas ficamos supralúcidos e principalmente supraconscientes, chamando as pessoas à ordem e principalmente a nós mesmos, porque os meus ouvidos são os mais próximos da minha boca, assim não estamos com a ira do ego ou da sombra ou do animal interiores, que colapsam a razão e a pessoa ou vai para a via de fato, ou apenas fica xingando, gritando, xingando, perde o fio da lógica, do bom senso.
não elucida, não esclarece. Mas a indignação justa, quem não tem pai, a não ser que a pessoa não seja pai, nem mãe, nem profissional responsável. Médicos perdem a cabeça com pacientes, pais e mães perdem a cabeça com filhos e filhas. Quando a gente não tem consciência, é que está sempre calmo. Há pessoas que são sempre indiferentes. Nossa, que pessoa serena. Não, ela é psicopata, ela não se abala com nada. Não se incomoda com nada e com ninguém. Assim é muito fácil. Noblesse oblige, do francês. Se nós estamos numa posição de responsabilidade maior, a noblesse oblige era para aristocratas, pessoas que estavam em posição de privilégio, tinham deveres sociais. Nessa minha função, eu tenho obrigação de não estar preocupado com quantas pessoas vão mudar de canal. É época de liberdade. Tem tanta gente falando o que é conveniente, vão ouvir essas pessoas. Oh, que ótimo! Menos energia de pessoas manipuladoras, porque quem não gosta desse discurso é gente acostumada a manipular. E que gosta de ser manipulada também, às vezes. Nem reconhece, mas é. Manipuladores também são pessoas mais facilmente manipuláveis. Nós entramos em sintonia. O problema do mal é que sempre tem alguém pior do que nós. Atenção. Ah, eu sou esperto, eu vou enganar. Ok, isso é uma energia, isso é uma sintonia, acreditando ou não. E você pode atrair uma pessoa pior que você. E vai entrar no seu ponto cego e vai abrir um buraco no seu caminho. Pessoa com corpo ou pessoa sem corpos. Quer você acredite, quer não. Então, me dá uma... Não, é uma satisfação no sentido egóico, aí é satisfação egóica. Lógica racional. De saber que, de vez em quando tem uma fala um pouquinho mais dura assim, dá uma filtradazinha no grupo. Algumas pessoas se desinscrevem do meu canal, algumas pessoas saem da página Facebook e fica uma nata de gente cada vez mais consciente, responsável e que está por aqui, saturada de hipocrisia religiosa, política, empresarial, humana. Nós estamos recebendo esse zurzir de um chicote evolutivo, que é essa pandemia, esse pandemônio, que nós não merecemos não, nós precisamos. Tomara que seja só essa pandemia. Um incêndio na Austrália, emenda com o surgimento desse novo coronavírus na China, Trump ataca um líder de um país em outro país, provoca quase uma guerra regional, eventualmente uma guerra nuclear. Houve especialistas que falaram isso. As bolsas de valores balançam no mundo inteiro. Nós estamos numa época assim, caminhando numa corda bamba. Isso é autorizado por Deus. Porque nós precisamos e merecemos. E ainda tem gente querendo dizer que não é para nós nos preocuparmos com uma pandemia que está ceifando vidas sem se preocupar com classe social, profissional, o que seja. Nem com o país. Como será isso que se houver um alastramento em massa, o que é muito provável, nos países muito pobres? Nós estamos passando por isso porque precisamos e merecemos. E sabe quem ganha mais com isso? Quem concorda comigo. E é quem menos merece e menos precisa. Mas sabe quem mais precisa? É quem esperneia como uma criancinha no supermercado. Porque ela pode ter a cultura e a inteligência que for, mas emocional, espiritualmente, é uma criancinha esperneando no supermercado. E sabe o que isso vai fazer para você? Piorar a sua situação. Porque o seu desespero e sua revolta vai fazer com que você sintonize, quer acredite ou não, com essas forças do mal que existem, viu, amigos e amigas? Existem. Ninguém brinque com isso. A gente gosta de rir e zombar de Deus, porque eu sou ateu. Brinque, porque você vai ter a prova pelo caminho pior. As forças espirituais do mal também existem. E elas podem ser liberadas pelas forças do bem para procurar você e tomar satisfações. De formas bem criativas, com tragédias interessantes, das econômicas às físicas. Acidentes lesivos, o que você imagina não vem da forma, oh, bicho papão no escuro, não. Vem da forma do seu pavor pessoal. Do que você tem medo? Da miséria? Do escracho público? Da perda da sua inteligência? Pode vir da forma específica que mais existe horror no seu coração. Não desdenhe das forças do mal, porque elas sempre são mais capazes do que você julga que é inteligente. Nunca desdenhemos, porque se as forças do bem não querem se impor a nós, as do mal querem. E as forças do bem
podem perceber que é a hora de suspender a proteção sobre você e liberá-la, para que as forças do mal façam com você o que elas bem entenderem. Foi isso que a minha amiga aqui nos Estados Unidos ouviu, falando para o advogado corrupto, não por ser advogado, mas por ser cínico. Tomara que você e sua família estejam por Deus. Eu faço votos de que você e sua família não estejam nas estatísticas dos óbitos. Tomara. Mas nós nos candidatamos de forma privilegiada quando sintonizamos com o cinismo ególatra, narcisista, psicopático. E se o mal demora a chegar, é porque vai chegar de forma mais profunda e mais acachapante. Lei da vida. Quer a pessoa acredite, quer não, a pancada vem maior. Próximo. Trabalho com a luz espiritual. Disciplina e ou princípios espirituais. Oração, meditação, atividades solidárias e fraternas, por todos os métodos, credos ou linhas espirituais, como a nossa, desvinculadas de religiões convencionais, em práticas sistematizadas e monitoráveis. Por exemplo, uma das coisas para que algumas pessoas confundem, né, que nós sejamos kardecistas, com todo respeito aos kardecistas. Há muita gente decente em todas as religiões e fora delas, inclusive fora da crença na existência de Deus. Nós temos uma das diferenças fundamentais é sugerir que as pessoas, enfaticamente, para os nossos grupos de oração e mediunidade, nos nossos núcleos, as pessoas precisam fazer práticas de pelo menos 15 minutos de oração e meditação, tem que todos os dias fazerem a prática da leitura do Evangelho e reflexão do Evangelho. O meio espírita se pede uma vez na semana. Não se exige que as pessoas façam tantos ou quantos minutos de oração. Nós somos muito mais rigorosos nas práticas espirituais, porque nós sabemos que é uma espécie de oxigênio. E se nós deixamos, deixa para lá e baixa a boa intenção. A boa vontade basta. Não somos essas florezinhas do campo com fragrâncias deliciosas. Somos pessoas pecadoras, somos pessoas com limitações, somos pessoas suscetíveis a tentações. E se não estivermos exercitando o que no budismo se chama de atentividade, que no cristianismo se chama de vigilância, caímos e caímos feio. Temos que trabalhar a luz espiritual e não só a sombra.